Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede hoje. Amém? Uma vez que ontem nós tivemos a nossa oração, mas ela não foi transmitida online, porque houve aqui na rua uma transformação na rede de eletricidade, e aí nós ficamos sem condições de transmitir a live de ontem, por causa da manutenção que eles estavam fazendo nos postes, arrancaram os fios, arrancaram o poste, fizeram a função de mudança. E com isso nos atrapalhou o dia de ontem a transmissão. Mas nós estivemos aqui orando, colocamos os pedidos de oração, e pedimos a Deus que alcançasse vocês, aqueles irmãos que estão acostumados a nos acompanhar durante essa semana, durante os dias, e Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, creio eu que Ele alcançou a sua vida, porque a oração ela foi feita. Nós pedimos, intercedemos do mesmo jeito, só que não houve a transmissão. Foi por causa dessa mudança, que estava em manutenção na rede elétrica aqui nas ruas. Mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos com a transmissão ao vivo, diretamente aqui da igreja, para os irmãos. E que Deus possa nos dar condições de tocar na frente, não haver mais obstáculo, para que nós possamos chegar até você, até a sua casa, com a nossa oração, com uma palavra, que Deus possa nos abençoar nessa tarde de hoje. Desde já eu agradeço a preferência dos irmãos, a audiência, agradeço a sua posição, o seu compartilhamento conosco, que já são bem aceitos, graças a Deus por isso. E eu deixo aqui o seguinte, irmão, se você gostaria que seu nome estivesse no momento da oração, envie uma mensagem para nós vamos estar citando o seu nome, pedindo a Deus que alcance a sua vida no nome de Jesus. Eu gostaria também de dizer que essa semana nós estamos preparando para a ceia de domingo agora, e vai ser em 4 horários, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da tarde. E está sendo feito o convite neste momento para você participar, convidar alguma pessoa, alguém, para compartilhar esse banquete espiritual que a igreja oferece no dia de domingo agora. É uma ceia do Senhor, onde Deus nos dá o pão da vida e nos dá o cálice da salvação. É primordial para nós alimentarmos da palavra e também do corpo e do sangue de Cristo. Porque Ele mesmo disse que se nós não comermos da tua carne e não bebermos do seu sangue, não teremos parte com Ele, ou não teremos vida em nós mesmos. Mas nós estamos aqui agora passando esse convite para você, e você convida alguém, ou venha participar. São 4 horários. Vamos repetir: 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30. É o último horário. E você é o nosso convidado especial. Mais especial ainda porque Jesus te chama, Jesus te convida para esse domingo, em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade naquela caminhada lá dentro da prisão de Jesus até a sua crucificação. E nós estamos aqui com uma passagem muito interessante, a qual nós vemos aqui, depois de açoitado, depois de Jesus sofrer aquela chicotada que nós falamos anteontem, porque não foi colocado ontem, ele pegou a sua cruz e foi em direção ao Calvário, ou seja, o morro aonde ele seria crucificado. E aqui nós temos a leitura de hoje, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 31, que diz assim: E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes
para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentando-o, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destruiu o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça dessa cruz e creremos nele. Vejam bem, irmãos, essa foi a situação de Jesus. Ele, depois do sofrimento, de ter tomado aquela chicotada, né, levando aquela pesada cruz no ombro, com suas costas todas dilaceradas, seu corpo todo machucado, Cristo lentamente inicia uma caminhada para esse Calvário, por um morro chamado Caveiro, pelo Gólgota. O peso da cruz, somado mais o esgotamento físico, fez cair por várias vezes. Várias vezes Jesus caiu, várias vezes ele levou o tombo. Então o que acontece? Eles pegaram o Simão Cirineu, lá de Cineia, colocaram nele para que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz. Então esforçaram para levar-se, porém não conseguia. Todas as vezes que Jesus esforçava para levantar, para carregar a cruz, ele não conseguia. Por isso é que eles colocaram, o soldado romano, pegaram o Cirineu e colocaram a cruz sobre o Cirineu para que ele ajudasse Jesus a levar. Então, assim aconteceu. Jesus foi caminhando até chegar no Gólgota, lá no lugar da cruz. Então, eles puseram aquela cruz deitada no chão, levaram Jesus de costas e ali cravaram os cravos, né, nas suas mãos e colocaram pregado na cruz, atravessaram a mão dele e ficava na madeira. É uma coisa terrível. Eu imagino o sofrimento que Jesus passou naqueles dias da prisão até agora. Nós temos comentado, mas a nossa mente às vezes fica muito difícil de imaginar o tamanho do sofrimento que ele passou, porque é doloroso a gente saber que uma pessoa possa passar por tudo aquilo por amor a outras pessoas. Então Jesus, naquele momento, ele estava visando as nossas vidas. Nós já falamos isso e estamos repetindo novamente, é bom frisar isso, porque às vezes nós esquecemos das coisas muito fáceis. E aqui nesse momento a gente percebe que Jesus, ele sacrificou a sua vida para que hoje nós tenhamos abundância de vida. Então estendemos os braços de Jesus ao longo do braço da cruz, pregaram um cravo de ferro quadrado e pesado, que atravessaram a sua mão e pegaram na madeira. Os cravos penetraram também de uma forma profunda nos seus pés. Então, depois cruzaram os pés e o cravo um pouco maior ficaram nos pés de Jesus e ali ele foi crucificado. Agora veja bem, irmãos, vocês estão deitados no chão. Fizeram aquele buraco para poder colocar a cruz em pé. Naquele momento de colocar a cruz em pé, ele deve ter dado um tranco, um arranco. Imagina o que aconteceu na palma da mão de Jesus. É um tranco muito complicado. E cada soco daquilo, tudo aquilo era o peso que o nosso pecado sobre a vida de Jesus. Me chamou a atenção o seguinte, irmãos, é que nós temos que olhar muito para esse fato que foi ocorrido há 2000 e poucos anos atrás. Aconteceu para salvar a humanidade. E a humanidade, muitos rejeitam Jesus, muitos não conhecem a história de Jesus, mas não querem aceitar Jesus.
não querem se aproximar, se envolver com Jesus. Outra coisa interessante que a gente percebe é que o sofrimento de Jesus, ele não ficou somente ali naquele momento de ser crucificado, morto. Depois que ele ressuscitou, depois que ele esteve junto com os seus discípulos, ele entrou no meio lá dos discípulos, encontrando com ele, e ele disse: paz seja convosco. E mostrou para os discípulos a palma da sua mão, mostrou os buracos na palma da mão, e também ele mostrou o ombro dele. E naquele momento, os dos discípulos dele, vendo aquilo tudo, acompanhou tudo de perto, aprendeu muito com Jesus durante 3 anos e meio, e até chegar naquela morte dele, e teve um que ainda não acreditou no que Jesus estaria ali no meio deles. Os discípulos saíram e encontraram com esses outros, que chama Tomé. Tomé não estava junto com os discípulos reunidos, porque os discípulos estavam dentro de uma casa, escondidos, com medo do povo judeu, com medo do povo. Então eles esconderam. E ali Jesus apareceu no meio deles, dizendo: paz seja convosco, mostrando a mão. Depois soprou no meio deles, soprou assim: receba o Espírito Santo. Assim como eu fui enviado, eu envio a vós. Ali já começa a segunda etapa do sofrimento de Jesus. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, porque ele colocou a mim, a você, colocou os discípulos responsável para dar continuidade à obra dele, dar continuidade da igreja. Então, esse sofrimento ainda continua, porque muitos de nós hoje rejeitamos, muitos de nossos irmãos não querem aceitar Jesus. Então, ainda continua esse sofrimento na vida dos discípulos, igual até Paulo falou, que eu levo em minha vida as marcas de Cristo. Amanhã, ou talvez, ou depois de amanhã, nós vamos estar falando a respeito das marcas. Essa marca que Paulo fala: eu tenho em mim as marcas de Cristo. A igreja, nós tomamos parte da igreja para participar desta marca. E com esta marca, nós carregamos ainda este sofrimento, porque Cristo olha para o povo, chama o povo, mas o povo às vezes não o aceitam. Então ali há uma outra parte do sofrimento daqueles discípulos, dos seguidores de Jesus. E nós podemos ver isso, irmãos. Quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós falamos, quantas vezes nós ouvimos, até nós mesmos, às vezes, negligenciamos o chamado, negligenciamos o pedido, a ordem de Jesus, por não ter aprendido ou por não conhecer verdadeiramente o nosso Salvador. E ele diz assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa tarde para trazer esta palavra para nós relembrarmos o sofrimento de Jesus e assim aproximarmos melhor das palavras escritas e aproximarmos pela fé em Cristo Jesus, colocando a nossa vida na posição de ser receptivo à palavra de Deus, colocando a nossa vida na posição de receber as boas novas do Senhor. Eu louvo a Deus por vocês que estão nos ouvindo agora, louvo a Deus por os irmãos que estão presentes e possam nos acompanhar nessa palavra. E assim, daqui a pouco, nós estamos orando para que Deus possa alcançar verdadeiramente o milagre da nossa vida. Aqui, dando continuidade à palavra, dando continuidade aqui a essa leitura, a partir do versículo de número 43, diz assim: confiou em Deus, os malfeitores estavam dizendo assim, versículo 22, 42 é melhor, para a gente entender. Salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. O rei de Israel, desça agora dessa cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também o rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. E desde a hora 9ª houve trevas, desde a hora 6ª melhor, houve trevas sobre toda a terra,
até a hora nona. E aqui que nós queremos chegar, o ponto-chave dessa pregação de hoje, dessa palavra de hoje. Então nós estamos aqui às 3 horas da tarde, a hora nona, a qual Pedro e João, lá no templo naquela época, né, entraram no templo para fazer oração, e encontraram com um paralítico na porta Formosa, né, do templo chamado Formosa, perdão. E ali o mendigo levantou a mão e pediu alguma coisa para Pedro e João. Só que naquele momento, Pedro falou para ele, olha para nós, o que nós temos, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então, às 3 horas da tarde, foi a hora do milagre para aquele homem. Mas só que, às vezes, é bom a gente lembrar também que esse homem paralítico, ele não estava ali só naquele dia. Creio eu que ele estava ali há vários dias, ouvindo as mensagens que estavam lá no templo, ouvindo as pregações lá no templo. Então ele estava se libertando dia a dia, o seu coração estava se abrindo para a palavra. E do momento que Pedro percebeu aquilo, lançou a palavra de poder, a hora do milagre chegou na vida dele e ele levantou e foi lá dentro do templo glorificando a Deus. Nesse exato momento, a partir do meio-dia, na morte de Jesus, a partir do meio-dia, a hora sexta, o céu se escureceu, tudo trovou, ficou tudo escuro, e ali Jesus, na hora nona, ele entregou a sua vida para Deus, o seu espírito. Ali, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava cumprindo o milagre da nossa vida, o milagre da salvação para todos nós, para toda a humanidade. E ele disse essas palavras. E alguns dos que ali estavam, olha só que coisa interessante, vindo isso diziam, este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Porque Jesus falou que ele era a ressurreição e a vida. Então, se cumpriu ali naquele trabalho, naquele momento. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então veja bem, irmãos, os sacerdotes daquela época torceram, ficaram distantes, eles não acreditaram. Mas quando houve o terremoto, quando houve aquela escuridão, quando aquilo tudo começou a acontecer, eles disseram, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Ele continua sendo, ele não era, ele continua sendo o Filho de Deus. Eu louvo a Deus por esse momento tão sublime, tão oportuno que Deus nos concedeu, né? E que Deus possa abençoar ricamente a nossa vida. Despertar em nós o desejo de nos aproximar mais da leitura bíblica, porque quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a refletir, nós começamos a buscar conhecimento da palavra de Deus. E Jesus sempre fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Não é só conhecimento da letra, tem que conhecer o verdadeiro Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis.
Graças damos a Ti, soberano Deus, por esses meus ouvintes, meus irmãos, que estão do outro lado, nos ouvindo, os que estão aqui presentes, né? Ouvindo também essa palavra, que essa palavra possa despertar em nós um desejo no nosso coração de nos aproximar de Jesus. Sempre que nós olhamos para a cruz, que ela está vazia, e crendo que Jesus ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E através da intercessão é que nós vamos colocar agora diante de Deus a vida de alguns que estão aqui, alguns documentos, as vidas daquelas pessoas que estamos, durante esses dias todos, né, nós temos trago na presença de Deus. E você que está na sua casa, receba também a sua oração em nome de Jesus. Não sabemos qual é a sua dificuldade, mas é a hora do seu milagre. Está se aproximando. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, disse a palavra do Senhor. Então veja bem, aqui nós temos aqui alguns nomes que nós vamos estar lendo e você vai estar incluído. Não sei quem está do outro lado, mas Jesus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus conhece as suas dificuldades, as tuas necessidades e Ele vai estar enviando a sua bênção nessa tarde. Ele vai estar enviando um milagre para você nesta tarde. No nome santo do teu Filho Jesus, cremos que Ele está com as mãos estendidas até você. Assim como esse gesto que fizemos agora, Ele já está lá no alto, derramando a bênção sem medida sobre a sua casa. E aqui estão alguns nomes. Renata, Charles, Heitor, o Gabriel, Roberta, o Igor, Mateus, João Pedro, o Henrique, o Beto, a Ília, a família Tavares, José Ricardo, Valmir Ackler, a mãe da Kessia, Carol, a Kessia e família, Sebastião, Leonardo, Sheila, Carlos, Gabriel, Helena e Benjamin, Maria Helena de Oliveira, Maria das Graças, Gracilene, a mãe do Adão, um funcionário lá da Avan, a qual nós conhecemos e ela estava entubada essa semana. Hoje nós sabemos notícia que ela ainda está internada, mas já melhorou, já não está mais naquela posição. Deus está operando na vida dela, no nome do Senhor Jesus, procurando saber lá a respeito da mãe do Adão. A família Mesquita, Betânia, Ellen, Maurício, e temos aqui a Cláudia, temos o Lucas, a Camila, o Micael. Temos também aqui os pastores. Aqui nós temos o pastor Mário de Oliveira, o presidente da igreja, a qual está cuidando da igreja no Brasil. Ele é o presidente nacional da igreja. Pastor Antônio Genário, que é o nosso também presidente estadual. Pastor Stefano Aguiar, o pastor Leandro Genário, pastor Fernando Venâncio, que é o superintendente da nossa igreja, pastor Itamar, lá de Belo Horizonte, pastores titulares desta igreja e os pastores auxiliares. Todos esses estão recebendo nesse momento o tocar de Deus. Francisco Canali pede oração para Janaína Rocha Canali, acho que é sua irmã, que está enferma, está pedindo também uma oração em nome de Jesus. Chegou para nós aqui a Marlene, pedindo para a sua recuperação da Covid. Louvado seja Deus, está sendo alcançada. No momento que este pedido chegou até nós, aleluia, glória a Deus. O Espírito do Senhor já enviou a cura para você, Marlene, em nome de Jesus. Amém? Então está aqui mais um nome para que nós possamos entrar em oração em favor dessas vidas. Aqui do nosso lado está duas pastas do documento que também precisam ser alcançados no nome de Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus. Peço que você cubra sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos pedir ao soberano Deus que alcance com a tua misericórdia as nossas vidas. Grande Deus, amado e poderoso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde. Apresentando, Senhor, essas vidas, a qual o Senhor conhece de uma maneira sobrenatural. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades de cada um deles. Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Pai querido, em nome de Jesus Cristo,
Nós intercedemos e pedimos em favor dessas vidas, de uma maneira, Senhor, que eles sejam alcançados. Como a menina Marlene, a senhora Marlene, está recuperando, Senhor, das Covid. Pai, continua, Senhor, dando vida e vida em abundância, porque são promessas de Cristo Jesus. Quando andou por essa terra, ele disse que veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Ministra sobre eles, ó Deus, agora. Alcança essas vidas, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Cobrimos esses nomes com as nossas mãos. Pedimos que o Senhor alcance eles, cumprindo com a tua mão poderosa na vida de cada um deles. Tirando, Senhor, todo o mal que porventura esteja nessa casa. Tirando, Senhor, a miséria, tirando, Senhor, a enfermidade, tirando, Senhor, as brigas, as contendas, tirando, Senhor, a desavença que porventura possa estar ocorrendo nesse casamento, nessas vidas, ó Deus. Ó Deus de infinita e doce bondade, nós oramos a Ti no nome santo do Teu Filho Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está com as mãos estendidas em direção a cada um deles neste momento. Sabemos também, Senhor, que o Senhor agindo, quem vai impedir? Por isso, Pai querido, age em favor das nossas vidas, age em favor dessas vidas que vieram, Senhor, dando seus nomes para que nós pudéssemos estar orando nesta tarde. A hora do milagre, a hora nona, a qual o Senhor operou lá na cruz do Calvário, inspirando, Senhor, aquele último suspiro, e o Senhor disse, Pai Santo, tudo está consumado. Ali foi aquele milagre, a qual alcançou este meu irmão, a qual alcançou nas nossas vidas, alcançou, Senhor, aqueles que estavam perdidos, aqueles que são teus, e tem muitos para ser alcançados. Envia os teus anjos agora, ó Pai, neste lar, adornando, Senhor, esta casa de uma maneira sobrenatural, abençoando o vizinho da direita, abençoando o vizinho da esquerda, o da frente, da retaguarda. Ó Pai querido, os pastores, Senhor, sejam alcançados com um avivamento sobrenatural, dando ousadia na Tua palavra, ministrando, Senhor, poder no levantar das mãos e no abrir da boca de cada um desses pastores, possa cumprir o que está escrito nas Sagradas Escrituras, quando o Senhor disse que rios de água viva fluirão. Oh Pai querido, que possa estar, Senhor, através dos pastores, desses homens e mulheres que estão envolvidos, Senhor, com a Tua palavra, possa estar jorrando vida, Senhor, através da palavra. Oh grande Deus, prepara cada pastor, cada pastora, como fonte de vida para o Teu povo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós apresentamos essas vidas de uma forma sobrenatural, para que o Senhor alcance, Senhor, não nos deixe, Senhor, desamparado, tenha misericórdia das nossas vidas, cura as feridas da alma, cura a ferida do corpo, cura-nos, ó Deus, e que nós possamos estar, Senhor, revestido de graça, revestido de autoridade, assim como aquele Teu servo Paulo disse, Senhor, para Ti, pedindo algo a Ti, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Venha, Senhor, agraciar cada um de nós, venha derramar a Tua graça, Senhor, nesse momento em nossas vidas, para que o mundo saiba que através de nós somos, Senhor, representantes do Teu reino, que através de nós o Teu nome é glorificado. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti em nome de Jesus e apresentamos, Senhor, os departamentos desta igreja, cada grupo, Senhor, cada líder, Senhor, seja alcançado nesse momento. Ó Pai querido, nós Te apresentamos também, Senhor, nesse momento, logo mais à noite, a campanha O Vale de Ossos Secos, que o Senhor possa, Senhor, ministrar, Senhor, aqueles que vierem, Senhor, participar, aqueles que estiverem, Senhor, assistindo pela live, possa estar recebendo, Senhor, um milagre naquela noite. Ó Pai querido, ó Pai santo, apresentamos também, Senhor, o culto de sábado da juventude, que o Senhor abençoa, Senhor, os jovens de uma maneira sobrenatural. Abençoa o domingo, Senhor, o domingo de Santa Ceia, a qual o Senhor nos oferece o pão da vida e o cálice da salvação. Que o Senhor coloque, Senhor, poder, Senhor, na vida de cada um de nós, e nós possamos estar participando, Senhor, daquele banquete,
que virá sobre nós domingo, nos 4 horários do meu, às 8 horas da manhã, Pai Santo. Abençoa o povo das 8 horas, abençoa os de 9h30, abençoa o povo de 5 horas da tarde, abençoa o povo de 6h30 da noite, em nome de Jesus, usando, Senhor, o teu servo de uma maneira sobrenatural, para que possa fluir poder, para que possa fluir cura, libertação, batismo com o Espírito Santo nesse dia. Aleluia, ó grande, soberano e poderoso Deus, nós oramos a Ti e apresentamos, Senhor, esses grupos missionários, cada líder possa estar sendo radiante com a Tua graça, em nome de Jesus. Também apresentamos, Senhor, o presidente da República, o nosso presidente que governa, Senhor, essa nação, porque a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Alcança ele agora, alcança o nosso presidente, alcança o Senado, os senadores, os deputados federais, estaduais, alcança, Senhor, a cada um deles de uma maneira sobrenatural, os ministros, Senhor, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, os prefeitos, os vereadores, as autoridades civis e militares, as autoridades eclesiásticas. Oh Deus de infinita bondade, Senhor, nós te pedimos também pelas vidas que estão encarceradas, aqueles que cometeram delitos, Senhor, em nome de Jesus, dá libertação, Pai, liberta eles, Senhor, daquelas grades, liberta sua alma, Senhor, da prisão satânica, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, do meio daquele povo, Senhor, essa maldição. Pai querido, todos aqueles que estão em leito de hospitais, nesse momento, o Senhor alcança, Senhor, esse convite, Senhor, que está lastrando pelo mundo, ainda tirando muitas vidas, Senhor, seja ele repreendido no nome do Teu Filho Jesus. Pai querido, dá, Senhor, a cura desse convite para esse povo. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos, e em nome de Jesus Cristo nós declaramos, Senhor, alcançar essas vidas, a qual chegou o Senhor ligando os seus aparelhos para ouvir, Senhor, esse momento do milagre, a hora do milagre, a hora nona. Oh Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos por essas vidas, agradecemos por cada um deles, com uma certeza que eles foram alcançados, e nós fomos alcançados para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus por esse momento, louvo a Deus por você, e amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos novamente trazendo mais uma palavra, para que nós possamos estar cada dia mais nos aproximando da pessoa de Jesus. Ontem não foi possível, mas hoje Deus nos deu essa graça. Amém? Louvado seja Deus por isso. A oração foi feita, pode ter certeza, não foi visível através da live, mas foi invisível através da mão do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso, encerrando esse culto de hoje, esse momento de milagre, e amanhã estaremos aqui de volta. Fica o convite, convida alguém para participar com você, que assim seja. Oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha uma boa tarde e amanhã estaremos em nome de Jesus. Deus abençoe.